E como é bom a gente ver pessoas que acabaram de ter um encontro com Deus, né? A gente consegue ver a transformação, a gente consegue ver a glória de Deus resplandecendo através dessas pessoas. E nós vamos continuar nosso encontro com Deus agora, amém? Eu quero te convidar para que você que não estava lá no encontro, para que a gente possa literalmente se encontrar com Deus agora. E para você que estava lá, que a gente possa continuar esse nosso momento de encontro, amém? Quero convidar você que pode abrir comigo, por gentileza, a sua Bíblia em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 18. João, capítulo 5, versículo 1 ao 18. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Perguntar-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olhe, homem, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe suceda ou não lhe aconteça algo pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Só até aí. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos brevemente, para a gente fazer uma breve oração. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. E nós pedimos para que, através da sua graça, o Senhor possa nos curar, nos fortalecer e nos libertar. Que o nosso coração não esteja voltado para nós mesmos, para o nosso próprio ventre, ou pelas circunstâncias do mundo, mas que no nosso coração a gente tenha uma certeza que o Senhor é suficiente, e que a gente possa estar disposto a ouvir a sua palavra, concordar com ela e viver de acordo com ela, e que tudo aquilo que nos impede de prosseguir, tudo aquilo que nos paralisa, que o Senhor venha retirar de nós e nos dar autoridade sobre isso, em nome de Jesus. Nós pedimos para que essa palavra, neste momento, alcance os nossos corações, e que tudo aquilo que é limitante não faça interferência na sua palavra, e que o seu Espírito Santo possa nos convencer daquilo que o Senhor está dizendo, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, João nos conta a história desse homem que estava enfermo havia 38 anos, desse paralítico. E o texto nos fala que esse homem estava num lugar, num tanque chamado Tanque de Betesda. E a tradução para esse tanque de Betesda se dá como Casa da Graça.
Mas o interessante é que, apesar de aquele homem estar num lugar chamado Casa da Graça, a mente dele e aquilo que ele acreditava ainda estava sujo e corrompido pelo mérito, por aquilo que ele poderia fazer. Nós devemos ter cuidado para não afirmarmos que nós estamos na graça e ao mesmo tempo acreditar que as coisas vão acontecer porque nós estamos fazendo, ou porque nós somos capazes de fazer. Porque na graça o mérito é anulado. E eu vou repetir o que eu disse aqui de manhã: eu não estou entrando numa questão de ideologia, uma questão partidária, uma questão de crenças naturais, mas de acordo com o Evangelho. Quando se trata de Evangelho, não existe o mérito. O Evangelho anulou o mérito. E a gente não pode confundir o que é graça com o que é mérito. E esse homem estava confundindo o que era graça com o que era mérito. Então, hoje, aproveitando esse encontro com Deus, que nossos irmãos acabaram de chegar, eu quero dar o título dessa mensagem de Encontro com a Graça. E listar alguns motivos os quais nós devemos nos encontrar diariamente com a graça. Por que o nosso encontro, ele não é um encontro que acontece uma vez a cada um mês, 2 meses ou alguns meses? Por que o nosso encontro com a graça deve ser um encontro habitual, deve ser um encontro diário? E nesse texto nós conseguimos extrair alguns pontos e alguns motivos do porquê o nosso encontro é diário. O nosso encontro com a graça é diário. Amém? E um dos primeiros motivos que nós vemos, que eu acho que é o mais explícito no texto, é que somente a graça é capaz de curar. Então, o primeiro motivo é porque a graça, ela cura. O texto nos diz que aquele homem e vários outros enfermos estavam naquele tanque, porque eles acreditavam que quando as águas se movimentassem, quem chegasse lá em primeiro lugar seria curado. Então, a primeira pessoa que pulasse dentro da água seria curada após o movimento. E aí onde nós vemos que eles estavam confundindo a graça com o mérito. E é o ponto onde a gente não pode cair. Quando Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? A resposta dele não é sim ou não. A resposta dele é a resposta que nós damos muitas vezes. A resposta dele é o seguinte: Jesus, não tem ninguém para me colocar lá. Não tem ninguém para me jogar lá dentro do tanque. E quando eu tento ir sozinho, eu não consigo andar. Eu me esforço, mas eu chego lá, um monte de gente já pulou na frente. E se nós não nos encontrarmos diariamente com a graça de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, nós vamos estar procurando a cura em outras pessoas. Nós vamos procurar a cura no movimentar do mundo. Nós vamos procurar a cura e nós vamos acreditar que nós não somos capazes de alcançar ela, porque se trata de nós. A primeira desculpa que ele dá é a seguinte: eu não tenho ninguém para me colocar lá dentro. Quantos de nós já fomos feridos, seja por ministério, seja por pessoas, por qualquer motivo, e não conseguimos ser curados, porque a nossa resposta é: não tem ninguém para cuidar de mim? Quantas vezes você já não disse: meu pastor nunca me ligou? Aqui não, porque a gente sabe que o nosso pastor liga, né? Meu líder nunca me ligou, não tem ninguém para cuidar de mim. Quantas vezes você disse que estava na graça, mas os seus olhos estavam nas pessoas e não em Cristo? Quantas vezes você pensou: olha, além de não ter ninguém para cuidar de mim, eu olho para mim mesmo e vejo que eu não sou capaz, então eu não alcanço a minha cura. E eu quero dizer para você que esse motivo de se encontrar com a graça diariamente é para que a gente possa ser curado do nosso pensamento que envolve o mérito, desse pensamento que acredita que o movimentar do mundo vai ser capaz de suprir algo que só Jesus pode suprir dentro de nós. Se a gente fizer um paralelo daquelas pessoas que estavam esperando o movimentar das águas com os nossos dias atuais,
Quantas vezes a gente não olha e diz o seguinte: a minha situação financeira vai mudar quando o governo mudar. A minha situação financeira vai mudar quando o ministro da economia mudar. A minha saúde vai melhorar quando a medicina avançar. As minhas relações vão melhorar quando as pessoas ficarem melhores. Isso tudo, meus irmãos, é olhar para as águas e esperar que as coisas aconteçam pelo movimentar do mundo e não pela graça de Deus. Eu não estou anulando o governo, eu não estou anulando a medicina, a saúde, as ciências, mas estou dizendo que há algo acima disso. E se nós queremos viver o que está acima disso, nós precisamos nos encontrar diariamente com a pessoa de Cristo. Porque quando aquele homem encontrou a pessoa de Cristo, apesar de olhar para si próprio ou para as outras pessoas, Jesus mostra para ele que a cura dele dependia só de uma coisa: da sua fé. Porque quando ele achava que tinha que pular na frente de todo mundo, chegar em primeiro lugar, ser melhor do que os outros para ser curado, Jesus diz para ele: sabe o que você precisa? Só de uma palavra, levanta, anda. Sabe o que você precisa? Só de acreditar em mim. E é isso que nós precisamos, de acreditar, de ouvir a palavra de Deus. E não só de ouvir, de crer e de ver a palavra de Deus. O versículo diz que aquele homem, quando Jesus disse para ele: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Versículo 9 diz que imediatamente o homem se viu curado. Quando a palavra de Deus é lançada, quando Jesus diz algo para a gente, nós devemos ver aquilo que ele disse. Meus irmãos, se Jesus disse lá na cruz que estava tudo consumado, veja que está tudo consumado. Se Jesus disse para você que você está salvo, que o pecado não tem mais força sobre você, veja que agora você é salvo e que você pode se santificar através do nome e do sangue dele. Nós precisamos fazer como esse homem, esquecer do movimento, dos nossos méritos, sabe, parar de olhar para a gente e ver aquilo que Deus está falando. Porque às vezes Jesus está na nossa frente, Ele está dizendo, mas a gente continua acreditando que se eu me esforçar mais um pouquinho e pular, aí eu vou conseguir. O nosso papel, e Jesus nos mostra, é crer naquilo que Ele já declarou. E eu quero te dizer que eu tenho certeza que Jesus tem um plano para todo mundo que está aqui. Existe algo para todos que estão aqui, lógico, de maneiras distintas. Inúmeras vezes nós deixamos de viver a plenitude do que Deus tem para nós, porque nós não acreditamos e não nos vemos como Deus nos vê. E quando Deus te mostra algo, quando Ele te dá uma palavra, quando Ele coloca um sonho no seu coração, se nós fazemos como esse homem e olhamos para a nossa limitação, nós não vamos conseguir viver a plenitude do que Ele tem para nós. Então eu quero dizer para você que se Deus colocou algo dentro de você, se Jesus disse algo para você, se veja dessa maneira. Esqueça a sua limitação. Esqueça aquilo que te paralisa. Ele está te dizendo, levanta-se e anda. Ele está te dizendo, eu te curo. Ele já disse, está consumado. Então que nós possamos colocar os nossos olhos em Cristo, para que a gente possa viver juntos, em unidade, a plenitude do conhecimento de Deus. Porque quando a gente parar de olhar para o nosso corpo, quando a gente parar de olhar para o corpo de Cristo e colocar limitações no corpo de Cristo, nós vamos entender que nós dependemos da palavra dele. Porque senão, além de olhar para as nossas limitações, a gente vai olhar para a igreja e começar a ver as limitações da igreja. Ah, é porque o irmão faz isso e isso assado. Ah, é porque não, se na igreja tivesse alguém assim, seria melhor. A gente está olhando para a limitação do corpo. Mas Jesus está dizendo para nós, avança, anda. Não fica parado mais não, fica em movimento. Eu estou aqui do seu lado, eu estou com você, eu estou te curando. Então esse é um dos motivos em que nós precisamos encontrar diariamente a graça de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, porque somente a graça de Deus nos cura diariamente. Amém? Além de nos curar, nós vemos no texto que a graça de Deus, ela nos fortalece. Existem processos dentro do Evangelho. Existem processos na nossa nova vida, na nossa conversão. Primeiro a graça nos salva, depois ela nos cura. E então a gente precisa de algo para continuar caminhando. E esse algo é o fortalecimento.
E nós só conseguimos continuar na caminhada com Cristo se nós formos fortalecidos na graça dele. Porque de uma coisa aquele homem estava certo. Ele tinha limitações. E eu e você, nós continuamos tendo limitações. Só que agora nós entendemos que quando nós estamos com Cristo, as nossas limitações são supridas pela força e poder dele. Então nós temos sim, nós reconhecemos nossas limitações, mas nós acreditamos que temos um Deus soberano, capaz de nos fortalecer para vencer aquilo que nós não poderíamos vencer. Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram salvas, que se converteram e que foram fortalecidas através de Jesus. No momento da oferta, a Carol falou sobre Pedro. E Pedro foi uma pessoa que foi fortalecida pela graça de Deus naquele momento em que ele andou sobre as águas. E o motivo, como a Carol bem disse, do fortalecimento foi que ele confiou naquilo que Jesus falou e não olhou para ele mesmo. Porque vamos ser sensatos, se você olha para você mesmo, quem aqui é capaz de andar sobre as águas? Isso é impossível para o ser humano. Mas sobre a palavra de Jesus, ele confiou, ele acreditou. E ele foi fortalecido a ponto de fazer o que para um ser humano era impossível. Mas houve um momento em que ele deixou de olhar para Jesus. Houve um momento em que ele deixou de acreditar em Cristo. Olhou para as circunstâncias, olhou para ele, deu um lampejo. Falou, que isso? E começou a afogar. E assim somos nós. Se nós não conseguirmos caminhar, se a gente não encontrar a graça diariamente, não ser fortalecido através de Jesus, irmãos, a gente vai começar a afogar, porque é Ele quem nos sustenta. E aqui no texto, no momento em que Jesus encontra aquele homem, a primeira coisa que ele diz é, levante-se. Ou seja, ele estava curando aquele homem. Mas o segundo passo ele diz, pegue o seu leito e ande. E a gente vê um paralelo de um homem que há 38 anos não andava, estava enfermo, imóvel sobre um leito. E agora esse mesmo homem não só é curado, como ele se levanta e sai carregando aquele leito. E a gente percebe que quando Jesus nos encontra, existe algo além de te salvar e te curar. Existe o fortalecer. Porque ele não só quer te levantar da cama, mas ele quer que você tenha força suficiente para carregar a cama se for preciso. E quando aquelas pessoas viam um homem que há 38 anos não andava, agora carregando a sua cama, era um decreto de que antes existia um homem e agora existe um novo homem. Então quando nós somos fortalecidos em Cristo, através da graça de Deus, as pessoas olham para a gente e elas conseguem notar que depois do nosso encontro diário com Ele, algo mudou. Depois do nosso encontro diário com Ele, nós estamos mais fortes. E aquilo que nos paralisava, agora a gente consegue ter autoridade sobre. E o que nos paralisava, e o que tem capacidade de nos paralisar é o pecado. Mas lembre-se, Jesus já venceu o pecado. E foi por isso que ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que nós devemos entender é que nós vamos ter problemas sim, nós vamos precisar sim da força de Jesus. Mas Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Aquilo que a gente não conseguia fazer, Ele fez por nós. É por isso que Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E nós sabemos que o jugo é uma peça de madeira que é colocada em cima de 2 bois, né, pai? A gente que é da fazenda não entende bem, né, do interior. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, sabe o peso que você deveria carregar? Eu não só dividi ele com você, eu estou carregando ele por você. E a parte da madeira que vai ficar no seu ombro, fica tranquila, é suave demais, você nem vai sentir o peso. Porque aquilo que a gente não poderia suportar, foi Ele quem suportou. E aí nós devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus soberano. Nós devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus poderoso. Nós devemos lembrar que, na verdade, o nosso Deus é o único Deus. E não existe uma competição, meus irmãos, entre Deus e o diabo. Sabe por que não existe? Porque Deus é infinitamente maior.
mais poderoso, infinitamente melhor do que o diabo. Falei de manhã com o pastor Ronald e repito, é como você querer comparar o Cruzeiro e o Atlético, meu irmão, não tem como, é muito maior. E quem acredita que o Atlético é maior é só o inimigo. Então deixa eu te dizer, não existe comparação. O nosso Deus é muito grande. E quando Ele diz que já venceu a morte, quando Ele diz que já venceu o pecado, a gente tem que acreditar que o pior já passou. E nós devemos nos fortalecer nele, para passar por essas adversidades, crendo que o melhor que poderia acontecer para nós foi Ele quem conquistou. O apóstolo Paulo nos diz, em 2 Timóteo, direcionado para o seu discípulo, o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É um direcionamento de Paulo para Timóteo, que era seu discípulo. Olha, não para não, continua se fortificando na graça que há em Jesus, você vai precisar dela. E esse também é o direcionamento para nós. Nós precisamos nos encontrar diariamente com a graça de Deus, porque só ela é capaz de nos fortalecer. Só ela é capaz de nos lembrar que Ele já fez o que era impossível para nós. E como eu disse, não existe competição entre Deus e o diabo. Não existe competição entre criador e a criatura. Mas lembre-se, existe competição, existe sim uma briga entre criatura e criatura. Porque a criatura, que é o diabo, ele está pronto para nos paralisar. Mas é nesse momento que a gente tem que lembrar que o nosso Criador está conosco, nos fortalecendo, para que a gente possa continuar. Então, nós que antes éramos paralisados pelo pecado, agora andamos e temos força sobre ele. Nós que éramos orgulhosos, agora conseguimos ser humildes. Nós que antes éramos invejosos, conseguimos nos fortalecer na graça de Deus e comemorar as conquistas das outras pessoas, sem desejar o que elas têm ou ser o que elas são. Nós que antes mentíamos, agora não conseguimos falar outra coisa a não ser a verdade, porque nós somos fortalecidos na graça de Deus. Nós que tínhamos vícios, agora somos libertos, porque nós não conseguimos mais viver distante da graça de Deus. E eu quero te dizer, se o próprio Jesus disse que nem principado, nem potestades, nada poderia te separar do amor dele, acredite nisso. Nós estamos arraigados nas mãos de Jesus. E se nós continuarmos nos fortalecendo, nada pode nos separar desse amor. Então, o primeiro ponto, a graça de Deus nos cura. O segundo motivo, a graça de Deus nos fortalece. E por fim, a graça de Deus nos liberta. E ela nos liberta não só das correntes do mal, dos vícios, mas ela nos liberta também da religiosidade. Se a gente olhar bem, com atenção o texto, João nos descreve que depois daquele homem ser curado, ele se encontrou com alguns judeus. E esses judeus disseram o seguinte para ele: hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue sua cama nesse dia. E aí eu não sei você, mas o que eu penso é o seguinte: essas pessoas tinham acabado de presenciar, de ver, de encontrar um homem que há 38 anos estava enfermo, que nada era capaz de curar ele. Eles veem aquele homem andando, e a primeira coisa que eles falam é: você não pode fazer isso que você está fazendo. Nós vemos que a religiosidade fecha tantos olhos daqueles homens, que eles não conseguem usufruir e aproveitar e visualizar o milagre que Deus tinha acabado de fazer. E se nós não nos encontrarmos com a graça diariamente, há um risco do nosso coração ficar tão religioso quanto o desses judeus. Porque nós vamos começar a olhar para o método e não para a pessoa que fez. E quando eu digo pessoa que fez, Jesus Cristo. E eu quero dar um exemplo, como eu dei de manhã, e deixar claro que eu não estou falando diretamente para uma instituição, para uma igreja, para um ministério, para uma pessoa específica. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo de como, se a gente não tomar cuidado, o nosso coração ele continua sendo religioso, mesmo a gente achando que não. Mesmo a gente achando que está na casa da graça. Se a gente não tomar cuidado,
o nosso coração pode ser sim coberto de religiosidade. Alguns poucos anos atrás, seria inimaginável uma pessoa subir num palco, nem podia falar palco, púlpito, né? E pregar a palavra de Deus se ela não tivesse de terno, gravata e um sapato social. Se essa pessoa não tivesse de terno, gravata, sapato social, é porque ela não representava a Deus, ou era um desrespeito à palavra de Deus. E as coisas mudaram. E a gente começou a falar, nossa, mas que pessoal religioso, né? Para pegar a palavra tem que estar de terno, de gravata. Mas hoje, se a gente não tomar cuidado, quando a gente se acostumou tanto com a vestimenta comum, se a gente vê uma pessoa subindo para pregar de terno e gravata, você vai fechar o seu coração e vai falar, terno e gravata, religioso. Quando na verdade quem está sendo religioso somos nós, por julgar alguém pela roupa que ela está vestindo. Aquilo que faziam há anos atrás, nós estamos fazendo agora, só mudou a vestimenta. Outro exemplo é que antes, se você entrasse numa igreja e ela tivesse a parede preta, era do diabo. Hoje, se a gente entra numa igreja e a parede é branca, você fala, será que Deus vai estar aqui mesmo? Parede branca, negócio estranho. Coração religioso, só muda a cor da parede. Antes, se alguém chegasse numa igreja e se encontrasse com luzes, par LED, som de boa qualidade, bateria, a primeira coisa que a pessoa falava era, o mundo entrou na igreja, agora acabou. Mas, se a gente não tomar cuidado, se a gente entrar numa igreja hoje que não tem luzes, não tem par LED, não tem um som de boa qualidade, a gente vai se questionar, será que Deus vai vir aqui mesmo? Afinal de contas, a estrutura não é tão boa. Será que na hora do louvor eu vou sentir a presença de Deus? Acho que está faltando piscar, está faltando apagar um pouco as luzes. E parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. Se a gente não tomar cuidado com o nosso coração, assim como esses judeus, a gente vai olhar para os métodos e vai começar a questionar o que as pessoas estão fazendo, sem conseguir olhar o que Deus está fazendo através das pessoas. Assim como aqueles homens, a gente vai presenciar um milagre e vai se importar se com a roupa, com a cor da parede ou com a par LED. E aí a gente deixa de usufruir da plenitude de Deus, porque nós estamos fazendo um pré-julgamento de como nós acreditamos que deve ser feito um culto a Deus. É lógico, gente, existem princípios que a gente segue. Eu não estou falando disso. Eu estou falando literalmente de um pré-julgamento por coisas banais. Charles Spurgeon, ele dizia que aquele que faz de Jesus o seu tudo, encontra tudo em Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo e se encontrar com Ele todo dia, para entender que Ele é o nosso tudo. E que se Ele está fazendo, meu irmão, não importa. Não importa se você está curando no sábado, no domingo, não importa se você está curando na igreja de parede branca, de preta, não importa se o pastor tem 70 anos, se ele tem 20, nada disso importa. Porque o que nos importa é o que Ele está falando, é o que Ele está fazendo. O que nós queremos é viver a plenitude da graça de Deus. E se a gente não tirar de nós a religiosidade, nós estamos nos privando de viver a plenitude da palavra de Deus. E eu não sei você, mas por diversas vezes eu já me vi privado de viver aquilo que Deus estava fazendo em um ambiente, porque o meu coração estava sendo religioso. Diversas vezes que eu entrei em ambientes e fiz um pré-julgamento e coloquei no meu coração, não sei se isso aqui é Deus não. E aí todo mundo recebendo a glória de Deus, negócio pegando fogo, e parece que eu estava num freezer com menos 40 graus. E não é porque Deus não estava fazendo, é porque eu não estava querendo participar do que Deus estava fazendo. Eu queria se fosse do meu jeito. Mas deixa eu te dizer, Deus não faz as coisas do nosso jeito. Ele faz como tem que ser feito. Ele faz como Ele acredita que é o certo. Porque para Ele, só o certo importa. Então, a gente entende que a graça, ela tem a capacidade de nos libertar, inclusive de nós mesmos. E quando ela nos liberta de nós mesmos, ela nos dá essa oportunidade de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão.
Sabe, irmãos, quando aquele homem foi curado por Jesus, a gente vê aqui no texto que a primeira vez que ele encontra com os judeus, ele nem sabia quem Jesus era. No primeiro encontro, os judeus perguntam: quem que falou para você carregar essa maca e andar? Ele falou: não sei, ele não sabia. Depois Jesus encontra ele de novo, e aí sim ele pode falar para os judeus: foi Jesus que me curou, eu encontrei com ele de novo. E nesse segundo encontro, no versículo 14, Jesus diz para ele o seguinte: olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. E aí você pensa: existe algo pior do que ficar paralisado por 38 anos? Existe algo pior do que ficar enfermo durante 38 anos sem uma cura? E aqui Jesus não estava fazendo uma ameaça para ele, mas é uma advertência, porque sim, existe algo pior. E sabe o que é pior do que ficar 38 anos paralisado naturalmente? A gente ficar paralisado espiritualmente e não viver o que Deus tem para nós. Então, quando nós somos curados, fortalecidos e libertos, aí sim, nós podemos caminhar sem esse peso de voltarmos para o jugo da escravidão. Nós só conseguimos caminhar na plenitude de Cristo quando nós somos libertos desse peso de voltar ao jugo da escravidão. Nós que fomos libertos, nós que tivemos o nosso coração circuncidado, nós que acreditamos que Cristo é o nosso Deus, nós que acreditamos que o sangue dele lavou os nossos pecados, nós que acreditamos que fomos salvos, não podemos voltar a uma prática habitual de pecado, mas nós devemos nos encontrar habitualmente com a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E nesse momento, te lembrar que Jesus está aqui. Assim como ele estava lá naquele tanque, ele está aqui agora. E às vezes nós estamos esperando algo acontecer. Às vezes você está esperando algo mexer, se movimentar, para que você possa se sentir suprido. Às vezes você está esperando que o mundo te dê algo. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus estava na frente daquele homem, ele está aqui agora. E uma palavra dele é necessária. Uma palavra dele é suficiente para te libertar. Uma palavra dele é suficiente para te curar. Uma palavra dele é suficiente para te fortalecer e te dar aquilo que o mundo jamais vai poder dar. De verdade, eu quero convidar você a conectar seu coração com Jesus e não apenas ouvir o que ele tem para você, mas se ver dentro da palavra que ele tem para você. Que você se veja lavado pelo sangue de Deus. Que você se veja com um jugo leve. Que você se veja fortalecido, vencendo aquilo que tinha capacidade de vencer, mas agora não tem mais. Que você se veja se fortalecendo diariamente na presença de Jesus. Que você se veja sendo liberto daquilo que te aprisionava, daquilo que te paralisava. Que você se veja sendo liberto da religiosidade. Que você se veja deixando as circunstâncias, as formas, a maneira com que é feito de lado, mas fixando seus olhos em quem está fazendo. Que você se veja vivendo a plenitude de Deus, independente do lugar em que você estiver, independente da pessoa que você estiver conectada, independente com quem estiver fazendo a obra, que você possa ter o prazer de se ver na plenitude daquilo que Cristo está fazendo. Que você possa orar nesse momento, para que Deus possa falar exatamente o que você precisa. Aquele homem nunca tinha se encontrado com Jesus, mas Jesus sabia exatamente o que ele estava passando. Apesar dele não ter contado para Jesus que estava doente há 38 anos, Jesus sabia que ele estava doente há 38 anos. E não foi ele que foi até Cristo, mas Cristo foi até ele. E nessa noite Jesus vem até você. E ele está pronto para te falar: você quer ser curado? Você quer ser fortalecido? Você quer ser liberto? Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações possam continuar no caminho com o Senhor. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que nos impede de ser parecido com você. Jesus, que o seu caráter, que o seu amor,
que o seu sangue, que o seu nome possa estar sobre nós, e que quando Deus olhar para nós, Ele possa ver o reflexo do Senhor. Mais do que isso, quando as pessoas olharem para a gente, que nós possamos revelar o que o Senhor é, nós possamos revelar que nós somos curados pelo Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor, e nós somos libertos diariamente pelo Senhor. Que o mundo possa sentir a necessidade de ser curado por você, Jesus, de ser fortalecido por você. Que o movimento das águas não chame mais atenção que os seus olhos, que o movimento das águas não chame mais atenção que o seu coração, e que nós possamos estar prontos nessa caminhada com o Senhor e nesse encontro diário com a sua graça, para revelar o Senhor para o mundo. Que nós possamos ser agentes do Senhor, que as pessoas possam nos encontrar e elas possam ter a certeza que estão encontrando a Cristo, que o Senhor possa agir através de nós, que através dessa cura, desse fortalecimento e dessa libertação, o mundo possa conhecer quem o Senhor é de verdade, em nome de Jesus. Os meus olhos pra tua presença, deixo agora ganhar forma. Declare isso. Sua família, na sua casa essa noite. A graça de Deus está presente nesse lugar. Abra o seu coração para a graça de Deus. Abra o seu coração para a graça de Deus. Pois cremos que a graça de Deus é poderosa para salvar e poderosa para concluir o que um dia começou na sua vida. Em outras palavras, a graça que nos salva é a graça que nos cura, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos liberta, é a graça de Deus, porque aquele que começou boa obra é fiel para contemplar, para completar até o dia de Cristo. Por isso, nessa noite, com olhos fechados, convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. E ainda com os olhos fechados, na liberdade da graça de Deus, eu pergunto aqui, se tem alguém essa noite que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo. Se você se identificou com essa oração, aí onde você está, levante a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Você que nesta noite fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como seu Senhor e seu Salvador, aí onde você está, erga a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você e com você, porque a salvação está em Cristo Jesus. Não existe outro pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Assim como foi ministrado, nós não somos salvos ou alcançamos alguma coisa com base em nossos méritos humanos, mas a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo unicamente. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. A graça de Deus está sobre nós.
sendo assim, eu entendo que todos nós temos certeza da vida eterna. Quantos têm certeza aí da vida eterna? Se Jesus voltar agora, você vai junto com Ele? Então isso é um sinal de que a graça de Deus está sobre você. Graça é favor que nós não merecemos. Salvação não se compra com mérito humano, porque Deus é rico demais. É rico demais para precisar vender, e nós somos muito pobres para conseguir comprar. Por isso Ele nos dá de graça. É favor que não merecemos, mas pela fé recebemos, por meio de Cristo Jesus. Amém? Que possamos viver essa palavra todos os dias, entendendo que a graça de Deus está sobre nós. Pastor, e no dia em que eu tropeçar, e no dia em que eu falhar, está tudo perdido? Não, a Bíblia nos ensina, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. E isso é graça de Deus sobre nós. Não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Cristo. Que possamos caminhar com essa convicção até aquele grande dia onde Ele voltará para nos buscar, onde viveremos em comunhão eterna com o Criador de todas as coisas. Essa é a nossa esperança, firme dentro de nós, assim como uma âncora. Vamos perseverar em unidade, em consagração e em santificação, porque essa graça que te salvou é a mesma que te conduz nesse processo de santidade, onde dia após dia você fica mais parecido com Jesus e menos parecido com o velho homem. Isso é graça de Deus sobre nós. Amém, meus irmãos? Para vocês que nos visitam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. O nosso desejo é que você retorne mais vezes. E o nosso jeito, como igreja local, de dizer que você é bem-vindo nesse lugar, é te dando um presente. Portanto, ao final da nossa reunião, não vá embora apressadamente. Nós temos ali na entrada os nossos voluntários que estão identificados com crachá. Eles têm um presente especial separado para cada um de vocês. E eu creio que nessa semana nós teremos um tempo maravilhoso nos nossos pequenos grupos, repartindo essa palavra que foi ministrada aqui no domingo. E se você ainda não faz parte de uma célula, de um pequeno grupo, você pode me procurar ao final da reunião, pode procurar qualquer líder de célula, e certamente você vai se apaixonar por essa igreja informal que se reúne nas casas. Amém, meus irmãos? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada debaixo do favor e da graça de Deus. Deus abençoe a igreja. Até domingo que vem.